Muito bem, Carlos Graeb já está com a gente na linha, ele que acaba de publicar um artigo em antagonista.com.br, estava avisando aqui no nosso grupo de WhatsApp sobre o que é o seu artigo. Boa noite, Graeb. Não conto. Vai ter que ler, vai ter que ler no antagonista. Não, é sobre a história do CNJ, né? Que bom que você já entra ao vivo no programa com tudo fresquinho, de quem acabou de escrever, de arquitetar todo um texto, que é a melhor forma da gente organizar as ideias. Mas deixa eu fazer a introdução a respeito desse assunto com as informações para quem não acompanhou ao longo do dia, porque a gente parece estar diante de mais uma etapa da vingança da Lava Jato. E agora o meu roteiro vai travar justamente nessa hora. Espera aí que eu vou abrir aqui em outro canal, que a gente sempre tem recurso nesse programa, para falar sobre o caso do CNJ. Carlos Graeb acabou de publicar um artigo a respeito, deixa eu só pegar aqui no ponto para trazer as informações. Olha aqui. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu nesta segunda-feira afastar a juíza Gabriela Hart, que atuou como substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato. Vamos deixar claro desde o começo aquilo que emissoras de TV e rádio, em sua imensa maioria, não deixam. O Salomão é aquele aliado do Alexandre de Moraes que o Moraes queria emplacar no Supremo Tribunal Federal. O Moraes foi num casamento lá, acho que era do filho do Salomão, de um familiar dele, se eu não me engano era o filho, e estava reclamando que o Lula não estava recebendo ele. É amigão do Salomão, era quem ele queria colocar no STF. Dias depois dessa reclamação pipocar na imprensa, o Lula recebeu o Alexandre de Moraes. Dias depois, coincidentemente, que o Alexandre de Moraes articulou uma votação no TSE que cassou o mandato de deputado federal do Deltan Dallagnol. Aí o Lula recebe. Quando faz alguma coisa que ele gosta, ele recebe as pessoas. É assim com o empresário da comunicação também. Quando faz uma coisa que ele gosta, sabe? Coisa que ele gosta é que, vamos dizer assim, não tem ali no microfone gente dando informações comprometedoras para ele. Aí ele recebe. Então ele recebeu o Alexandre de Moraes. E aí, o que saiu daquela reunião, daquele convescote, sem testemunhas? Que o Lula emplacou 2 aliados do Alexandre de Moraes para o Tribunal Superior Eleitoral. O Moraes queria o controle, né, por parte do seu grupo do TSE. O Lula deu. Então indicou lá 2 aliados em detrimento de 2 mulheres, porque era uma lista quádrupla e ele escolheu os 2 homens. Ele que se diz aí defensor das mulheres, está caladinho sobre as acusações da ex-mulher do filho dele, do Lulinha, de que houve agressão, inclusive cotovelada, além daquilo que ela chama de agressão psicológica, etc, etc. Muito bem, a partir daí, Alexandre de Moraes diminuiu a resistência, pelo contrário, ele até veio a público manifestar o seu apoio à indicação do Cristiano Zanin para o STF, depois do Flávio Dino, também para o Supremo, porque ele já estava satisfeito ali com outras situações, vamos dizer assim. Então, o Lula e o Moraes também têm outra pauta em comum, que é a tentativa de emplacar o PL das fake news. Enquanto não emplaca, o Moraes vai regulamentando rede social à base de canetada, com decisão individual monocrática no próprio Supremo. Então, ele está muito próximo, muito queridinho do Lula. E o Salomão é dessa turma. Salomão está aí há muito tempo cotado em busca de uma vaga em tribunal superior. E essa turma se reúne aí nas bodas, sabe? Essas emissoras que vivem bodas com o sistema. Pois é, aí aparece todo mundo junto e misturado. Então, assim, decisão derivada dessa correição extraordinária que foi implementada pelo Salomão, corregedor lá do Conselho Nacional de Justiça, na 13ª Vara, que era aquela responsável pela Lava Jato, já era esperado que viesse decisão contra integrantes. Na verdade, juízes que julgaram processos da Lava Jato. Porque qual é a intenção do sistema? Os tribunais superiores são compostos por indicação política. Os tribunais de primeira e segunda instância é gente concursada, né? Gente que estudou, passou em concurso e tal. Você tem menos controle político desses cargos. Então, aqueles que são os indicados políticos, eles querem há muito tempo fazer parecer que
aqueles concursados é que agiam politicamente. E eles, que são os indicados políticos, agem tecnicamente. Então, eles tentam de tudo para desqualificar o trabalho dos concursados que estavam tomando decisões contra acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvidos nos maiores escândalos de suborno da história do país. Muito bem, só para dar o contexto político, a gente tem que mostrar a teia de alianças em que os personagens se encontram. Senão, toda a narrativa é emplacada, né, como eles querem. E além da Gabriela, 3 magistrados do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram afastados de suas funções. O atual juiz titular da Lava Jato, Danilo Pereira Júnior, e os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e Lens Lorace Flores de Lima. O Thompson Flores estava presente em diversas decisões em que o TRF4 avalizou, quer dizer, manteve condenações que foram impostas na primeira instância. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um tribunal de segunda instância, revisor ali da Lava Jato, e, portanto, ele deu decisões que mostravam que havia, sim, um esquema de suborno. E, aparentemente, vem sendo retaliado por isso mesmo. E, na decisão, Salomão argumenta que a Gabriela Hart violou o Código de Ética da Magistratura enquanto esteve à frente da Vara Federal. Vamos abrir aspas aqui, porque esse programa é muito generoso. Os atos atribuídos à magistrada Gabriela Hart, além de recair em tese como tipos penais, em tese, tá? Botam em tese aí, né? Peculato de... Olha só o nível do enquadramento, hein? Está acusando de peculato. Artigo 312 do Código Penal, com possíveis desdobramentos criminais interdependentes. Prevaricação, artigo 319. Corrupção privilegiada, 317, parágrafo 2º. Ou corrupção ativa, artigo 317 caput. Também se amoldam a infrações administrativas graves, constituindo fortes indícios de faltas disciplinares e violações de deveres funcionais da magistrada. Deixa eu fechar aspas aqui. Volta para mim, produção, depois eu continuo lendo. Porque não dá para a gente ficar aqui ecoando narrativa sem fazer as devidas considerações, com pelo menos algum ceticismo, enquanto não vem à tona todos os elementos. Porque parece que tem um método na divulgação dessas narrativas anti-Lava Jato. Qual é esse método? Primeiro, se vaza para a imprensa amiga, e a gente sabe, todo mundo sabe, quem é a porta-voz de TV que dá essas notícias do sistemão em primeira mão, porque recebe no WhatsApp. Então, recebe lá a narrativa oficial a ser emplacada. Essa sai primeiro. E ela sai como? Assim, da maneira genérica. Peculato, corrupção, isso, aquilo e tal. E você fala, tá, mas cadê o elemento específico? Cadê a trama? Cadê a cronologia dos fatos e tal? Isso não vem num primeiro momento. É como se... Não, a decisão permanece sob sigilo, mas a gente já sabe que a conclusão foi essa. Tá, mas cadê a base da conclusão? Então, assim, primeiro se emplaca no noticiário a narrativa de interesse do sistema. Depois se vai avaliar quais são os elementos que podem sustentá-la ou não. Então, volta aí para o print, produção. Vamos para o segundo parágrafo. A decisão da magistrada foi baseada exclusivamente nas informações incompletas e até mesmo informais fornecidas fora dos autos e sem qualquer registro processual dos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, sem qualquer tipo de contraditório ou intimação da União Federal. Volta para mim. Não volta não. Deixa aí. Vocês estão vendo nesse parágrafo que até o momento não tem absolutamente nenhum elemento específico. Você lê aquilo e você não sabe do que está falando. Está só dizendo, não, ela fez tudo errado. Tá, mas o quê? Qual é o elemento específico para saber exatamente o que ela fez? Aí continua, tal comportamento, como se percebe, foi demonstrado desde o relatório preliminar da correição e agora apontado com mais detalhes pelo documento completo, que parece não ter aparecido, fazia parte da estratégia concedida para a recirculação dos valores repassados pelo juízo à Petrobras, posteriormente constrangida a celebrar o acordo nos Estados Unidos para o retorno do montante bilionário para a fundação privada. Fecho aspas. Tem uma narrativa, então, que a Petrobras foi constrangida a celebrar o acordo nos Estados Unidos por causa
da decisão que envolvia o repasse dos valores para uma fundação. Eles criam toda uma narrativa. Repito, a gente vai avaliar, mas é que não saiu até o momento o conjunto de elementos específicos para sustentar essa tese geral, falando assim com muita generosidade. Em relação aos outros afastados, pesou o suposto descumprimento deliberado de decisões do STF com condutas que macularam a imagem do Poder Judiciário. Repito, quais condutas? Descumprimento exatamente do quê? O afastamento de Danilo Pereira Júnior, Carlos Eduardo Thompson Flores e Lenz Lorácio Flores de Lima ocorreu no âmbito de uma reclamação ligada ao procedimento administrativo disciplinar que declarou a suspeição do ex-juiz Eduardo Apio, o Lula 22, desobedecendo de forma deliberada as ordens do ministro Dias Toffoli do Supremo. Olha só, vou explicar. Eduardo Apio é um juiz que foi colocado lá, depois dessa vingança do sistema contra a Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba. A assinatura dele no Sistema Eletrônico de Justiça remetia à campanha do Lula de 2022. Era LUL, L-U-L, 22. Pra vocês verem de quem a gente está falando. Ele, como eu mostrei numa matéria para outro veículo, que está com o título sobre a doação de R$13, porque a partir dela se viu o CPF, que chegava nesse processo antigo. Ele foi citado na Lava Jato lá atrás, e é um dos motivos pelos quais tem ódio ali de integrantes da Lava Jato, porque vendeu um imóvel subfaturado para o então deputado do PT, André Vargas, que foi condenado por lavagem de dinheiro nesse episódio, pela aquisição do imóvel. Eu escrevi com detalhes a respeito disso, o Sim depois escreveu na Cruzoé a respeito também. E o Eduardo Apio, para completar o conjunto da obra, é aquele que telefonou para o filho de um desembargador do TRF4, ou seja, para o relator da segunda instância que revogava decisões dele na primeira, se passando por uma outra pessoa, por um servidor de nome fictício, naquilo que foi considerado uma tentativa de intimidar a família do magistrado. Então, no âmbito de uma reclamação ligada ao processo contra o Apio, porque os desembargadores do TRF4 tomaram uma decisão relativa ao Apio, aí se tenta inverter o jogo para punir os desembargadores do TRF4. Olha só o tamanho do malabarismo, do contorcionismo que se faz para tentar aliviar a barra da turma do sistema, da turma que decide contra a Lava Jato, e para tentar macular aqueles que decidiram com base nas evidências, que muita gente quer varrer para debaixo do tapete. Então, continuando. Não, é isso. Basicamente, é só isso. Eu fiquei continuando aqui, Grebe. A gente só tem a repercussão agora e vai mostrar já as críticas a essas decisões, etc. Mas primeiro eu quero ouvir você, Grebe. Eu fico, assim, continuando, querendo dar mais informação, só que não tem. Não tem. Quer dizer, sai a primeira leva. Olha, essa é a narrativa. Vamos pautar o noticiário. Olha, pessoal da imprensa, é assim que vocês têm que tratar essa questão. Depois a gente vem aí com as novas narrativas. Pode deixar que a gente avisa para vocês, tá? Então, o artigo que eu acabei de soltar vai exatamente nessa linha, Felipe. Que bom. O Luiz Felipe Salomão, ele deu uma entrevista para a revista Isto É no final da semana passada, dizendo que, olha, é uma lástima, não podemos permitir que o judiciário seja usado como trampolim para a política. Ora. Juízes como Luiz Felipe Salomão, que fazem parte da cúpula do judiciário brasileiro, há muito tempo usam o judiciário como as mais espertas raposas políticas do Congresso. É uma base política. CNJ, STF, STJ, são bases de atuação política. Estes magistrados interferem cotidianamente na política brasileira.
Eles não querem passar para o lado de lá da cerca, como fez o Sérgio Moro. Eles estão muito satisfeitos fazendo política com as suas togas. Exatamente. Certo? É um absurdo achar que esses personagens não ponderam cuidadosamente o efeito político de cada decisão que eles tomam. E foi assim que fez o ministro Luiz Felipe Salomão ao divulgar, não só hoje, mas também em setembro do ano passado, o tal relatório preliminar da correição. Teve essa também. Já tinha um relatório preliminar, agora é o segundo preliminar. Né? Exato. No ano passado ele fez o relatório preliminar, já levantando ali as piores hipóteses sobre a Lava Jato. Agora ele solta a decisão de afastamento da Gabriela Hart e dos outros 3 magistrados. Mais uma vez, pensando trechos de um relatório completo que ninguém viu até agora, que por enquanto foi mantido em segredo de justiça, certo? Para montar esta argumentação. Que, olha, eu não sei, eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não conheço o relatório completo. Agora, o que eu vejo de mais grave nas duas, foram 2 decisões, uma a respeito da Gabriela Hart e uma a respeito dos outros 3 juízes, certo? Neste da Gabriela Hart, ele acusa a juíza, como você já disse, de crimes. Prevaricação, peculato, ou seja, apropriação de bens públicos para fins próprios ou de terceiros, e de corrupção passiva. O que isso quer dizer? O discurso que isto enseja é o seguinte: a Lava Jato também foi um grande esquema de corrupção. A Lava Jato foi um esquema de corrupção que queria se apropriar de 2,5 bilhões de reais naquela célebre fundação que acabou não saindo do papel. Ou seja, o ministro está preparando o terreno para que esta história se difunda no Brasil. Ele presta, né? Tem aquele célebre dito do La Rochefoucauld, que era um conde ou visconde, ou sei lá eu, que é francês, né, que dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Né? O Luiz Felipe Salomão presta essa homenagem à virtude, dizendo que a Lava Jato foi, sim, uma operação que desvendou um grande esquema de corrupção. E daí logo em seguida vem, mas, depois de um certo ponto, ela se transformou num negócio de cashback que queria atender a interesses privados. Ela dá a entender que os juízes e os procuradores e todo mundo era uma quadrilha. Só faltou usar essa palavra. Mas daqui a pouco vão usar. Era uma quadrilha voltada para esta finalidade, obter 2,5 bilhões de reais para eles fazerem a farra. Olha, é grave. É grave o que estão... É um dos mais graves capítulos do esforço para lavar a reputação do PT e dos outros nomes da elite política que ficaram enlameados por causa da Lava Jato. É mais um capítulo do esforço para pintar a elite política brasileira como vítimas deste punhado de juízes e procuradores. Exatamente. Na verdade, eram até mais, na concepção, que a decisão do ministro Salomão está passando. Eram mais bandidos do que esses políticos. Olha, é uma equiparação de coisas que, enfim, tem tudo a ver com aquela capa que a gente deu tempos atrás. Tem tudo a ver com aquele esforço de reescrever a história do país nos últimos anos. Não dá para reescrever a história.
Pode ser que a Gabriela Hart tenha cometido infrações, como é que se fala? Administrativas. Disciplinares, eu não sei. Nunca julguei a ação de um juiz para poder dizer isso. Vai ver que ela devia ter sido mais cautelosa, eu não sei. Amanhã, os outros integrantes do CNJ vão avaliar o peso dessas acusações. Agora, isso eu digo com clareza. Esta tentativa de transformar a Lava Jato num complô corrupto, isso não vem do nada. Isto não vem do nada. E torna a atuação do senhor ministro Luiz Felipe Salomão um momento grave nessa novela de reescrita da história que a gente está assistindo agora no Brasil. São vários capítulos. Este é um dos mais graves, porque agora eles estão chegando aonde se queria. Quer dizer que a Lava Jato nunca foi um empreendimento em busca da justiça. Foi um empreendimento em busca de benefícios privados, que nunca se realizaram. Nunca se realizaram. A fundação não saiu do papel. Não houve a transferência de dinheiro para qualquer fundação privada. Mas mesmo assim a juíza está sendo acusada de corrupção passiva e de peculato. Olha, vamos ver o que vai acontecer nesse julgamento de amanhã, nessa sessão que está marcada para amanhã no CNJ. Vamos ver se o CNJ vai endossar essa história que o Luiz Felipe Salomão contou. Temos que aguardar. E amanhã, com sorte, a gente finalmente vai ter acesso à íntegra dessa correição que até hoje foi mantida em segredo para uso e deleite apenas de quem escreve essas decisões, que é o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão. Pois é, eu quero mostrar aqui como tudo isso estava previsto. Em maio de 2023, portanto, há praticamente um ano, eu comentei no Twitter: começou a reação do sistema ao afastamento do juiz LU 22, que é o Eduardo Apio, por intimidação telefônica. O corregedor Luiz Felipe Salomão determinou correição extraordinária no TRF4 e na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele é amigo de Moraes, que esteve no casamento de seu filho, era filho mesmo, e o queria no STF. Se eu apontei lá na raiz, o sistema estava muito incomodado porque a repercussão do telefonema do Apio para o filho do desembargador que revia suas decisões, e muitas vezes revogava, pegou muito mal. Eles olharam e falaram assim: esse aí, em vez de fazer as coisas aqui, né, do nosso jeito, foi fazer desse jeito ostensivo, aloprado. Não. E aí começaram uma reação para tentar virar o debate público a favor deles. Depois, eu comentei o seguinte, que o que foi mais incisivo a respeito do que aconteceria, como está acontecendo hoje. 19 de setembro de 2023, o Toffoli anulou o processo contra o Eduardo Apio na Lava Jato. E eu escrevi: o método de Toffoli é levantar suspeitas sobre todos que decidem contra interesses da patota de Lula, para então anular acordos e processos. Aliás, isso eu descrevi em detalhes na matéria de capa da Cruzoé, a história da fake news contra a transparência internacional. Lá tem todos os detalhes sobre esse método do Toffoli de plantar a dúvida para varrer a sujeira para debaixo do tapete. Mas aí eu continuava no tweet, e essa é a frase mais importante. Ele conta com Luiz Felipe Salomão, aliado de Moraes no CNJ, que busca dar ares de legitimidade às suspeitas levantadas. Tudo pela patota. Então essa é a função que foi apontada na raiz pela minha análise. O que faria o relatório do Salomão no CNJ? Buscaria dar ares de legitimidade às suspeitas levantadas pelo sistema, todas estas narrativas que são repetidas pelo lulogilmarismo.
Isso que o Graeb falou. E a Lava Jato, na verdade, era uma organização criminosa, que corruptos eram eles e não os políticos, que eles criminalizaram a política. E a política, como todo mundo sabe, é feita de santinhos, não é mesmo? Muito bem. Ainda teve mais uma, um pouquinho depois, janeiro de 2024. O CNJ arquivou o processo disciplinar contra o Eduardo App, quer dizer, o Toffoli varreu para debaixo do tapete, depois o próprio CNJ do Salomão arquivou o processo disciplinar. E aí eu comentei, a ala anti-Lava Jato do Judiciário aliviou o juiz Lu 22, claro. Toffoli no STF, Salomão no CNJ. Aliado que Moraes quis emplacar no Supremo, manobrou para tirar o caso do TRF4, que vinha contrariando o sistema. Foi para o filho de um desembargador do tribunal que Lu 22 ligou, né? O Eduardo. Então você tem aí tudo destrinchado na raiz, com a previsão dos acontecimentos, como eles se dariam. Essa gente não gosta que jornalista aponte a podridão da classe política e empresarial no ponto dos esquemas de suborno. Não são todos os políticos da história do Brasil, ou da atual legislatura, ou da última, que estavam envolvidos no Petrolão que foi investigado pela Operação Lava Jato. Mas vários estavam. Não são todos os empresários da elite econômica brasileira, da elite, que a gente está falando, tanto política quanto econômica, que estavam envolvidos no esquema de corrupção, que buscava a perpetuação de muitos políticos no poder, mas é a ala podre do empresariado, que tem vários integrantes, todos eles próximos, e ainda voltando à farra agora, voltando a essa promiscuidade com o poder, como a gente tem visto aqui no programa. Então, enfim, a gente tem aí todo esse quadro de vingança do sistema chegando a uma nova etapa. Mas, em nota, a Associação de Juízes Federais, a AJUF, que representa a magistratura brasileira, afirmou que a decisão, essa do CNJ, do Salomão, foi inadequada por ter sido monocrática e acrescentou, abre aspas, os magistrados e magistradas afastados pela decisão monocrática possuem conduta ilibada e décadas de bons serviços prestados à magistratura nacional sem qualquer mácula nos seus currículos, sendo absolutamente desarrazoados os seus afastamentos das funções jurisdicionais. E houve repercussão entre os procuradores também. O ex-procurador da Lava Jato e deputado cassado Deltan Dallagnol criticou a decisão de Salomão, chamando de absolutamente constrangedora, e prosseguiu, abre aspas, apesar da tentativa de dar ares de gravidade e seriedade à decisão, a simples leitura do documento mostra se tratar de uma decisão frágil, desprovida de fundamentos e carregada de um tom que passa a mensagem de perseguição política a juízes e desembargadores que atuaram na Lava Jato, condenaram corruptos e contrariaram interesses poderosos. Fecha aspas. Tem aí mais um longo trecho em que o Dallagnol faz uma análise mais objetiva da fragilidade da decisão, confrontando com a legislação. Quem também fez isso foi o procurador da República, Hélio Telho. Abre aspas, nem a Constituição, nem o regimento interno do CNJ conferem ao Corregedor Nacional o poder de afastar magistrados, liminar e monocraticamente em reclamação disciplinar. A competência do plenário do Conselho, por maioria de votos em processo disciplinar, assegurada a ampla defesa. Fecha aspas. E depois, ele ainda escreveu que a regra é clara, no outro tweet, e citou o regimento interno do CNJ, abre aspas, artigo 75. O processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado obedecerá ao procedimento ditado, Parágrafo único. Acolhida a instauração do processo disciplinar ou no curso dele, o plenário do CNJ poderá motivadamente e por maioria absoluta de seus membros afastar o magistrado ou servidor das suas funções. Fecha aspas. Quer dizer, não tem previsão para que o afastamento seja feito por decisão monocrática do corregedor. A previsão é que o afastamento seja feito por maioria absoluta do plenário do CNJ. Mas estão aí emplacando a narrativa. Você tem agora um Xandão no CNJ, que dita os rumos do país com canetada individual. Mais um, né, para o time do sistemão. Olha só, eu não entendo nada de enfim, regras internas da magistratura. Agora,
essas regras que o Telho apresentou transformam a medida do Salomão numa coisa ainda mais espantosa, né? E se o CNJ amanhã tiver respeito pelas suas próprias prerrogativas, não vai somente derrubar a decisão que o Luiz Felipe Salomão tomou de maneira monocrática quando não podia. Vai derrubar e passar um pito no corregedor, que usurpou uma prerrogativa do colegiado. Eu espero que eles não passem a mão na cabeça do corregedor, que atropelou o órgão colegiado. Pois é, não dá para esperar muita coisa. Mas vamos ver. Olha só, o presidente do CNJ, que eu suponho estará presente a essa sessão de amanhã, é o Luiz Felipe Barroso. Tenho muito interesse em saber como Luiz Felipe Barroso, que em outros tempos já foi um defensor da Lava Jato, tenho muito interesse em saber como ele vai se portar diante disso aí. Parece ser escandalosa a medida do Salomão. Parece ser uma infração às regras internas que ele mesmo está condenando os outros por terem feito. Então, olha, promete coisas importantes essa sessão de amanhã. Quer para o lado positivo, se eles derrubarem a medida e passarem um pito no Salomão, quer para o lado negativo, se deixarem tudo desse jeito e ainda derem tapinhas nas costas do corregedor.